Oi pessoal, que Deus abençoe vocês nesse dia, amém? Passando aqui para compartilhar mais uma pérola do Senhor. E essa pérola, gente, está no livro de João, capítulo 21, versículo 15. Depois vai lá conferir na sua Bíblia, amém? Lá diz que eles estavam comendo e aí Jesus chegou para Simão Pedro e perguntou: Simão Pedro, tu me amas mais do que esses outros? E Simão respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus falou: apacenta os meus cordeiros. Gente, o Senhor é uma palavra, né, que muitas pessoas já conhecem. Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se Pedro realmente o amava. Mas o ponto que eu queria meditar era só nessa primeira parte. Só essa primeira parte já falou muito comigo, porque Jesus perguntou: Pedro, tu me amas mais do que a estes outros, mais do que todos os discípulos que estão aqui. Você me ama muito mesmo? E aí Pedro falou: tu sabes, Senhor, mas eu te amo. E aí Jesus falou para ele: então, apacenta os meus cordeiros. E aí, gente, eu fiquei meditando sobre isso, porque muitas vezes a gente fala que ama a Deus, Deus eu te amo, canta hinos, louvores, adoração ao Rei dos Reis, eu te amo, Senhor, mas na hora de ter uma ação correspondente, porque ele diz: tu me ama, faça algo. Você me ama, pastoreia minhas ovelhas. Tu me amas, apacenta os meus cordeiros. Ele diz: tu me ama, tem uma ação correspondente. Aí você vai demonstrar. Se você realmente me ama de todo o teu coração, a ação vai vir depois. Vai ter uma ação correspondente. Não tem como você estar em sintonia com o Senhor, você amar o Senhor de todo o teu coração e não dar frutos. E aí eu achei lindo, porque o Senhor falou: olha, eu vou te dar uma dica. Apacenta os meus cordeiros, alimenta, cuida, pastoreia, né? E aí muitas vezes a gente fica nesse negócio, a gente fala: Jesus, eu amo tanto a Deus, mas na hora da gente cuidar das vidas, né? Na hora da gente priorizar as vidas, as ovelhas do Senhor, a gente prefere a nossa vontade. A gente diz que ama, mas na hora do vamos ver, a gente cai fora. Na hora do vamos perdoar, não, deixa pra lá, Senhor. Hoje eu vou botar aqui debaixo dessa pedra e não vou tratar, não. Nunca mais vai ser a mesma coisa. Não, eu já perdoei, mas não quero chegar perto dessa pessoa. Muitas vezes a gente não tem ação correspondente a esse amor que a gente fala que a gente tem por Deus. E ele diz assim: é simples assim. Ele falou: é simples assim, Leslie. Tu me ama, mas tu me ama mesmo, muito. Então, apacenta os meus cordeiros, alimenta. E como é que muitas vezes a gente pode alimentar os cordeiros do Senhor? Eu fiquei meditando, né? Primeiro, a gente tem que ter o alimento para alimentar, né? Muitas vezes a gente, né, no espiritual que eu tô falando, a gente pode ser até no físico também. A gente pode dar alimento para os filhos do Senhor que estão necessitados. Isso é uma forma de demonstrar o nosso amor a Deus, a nossa fé, não só de palavras, mas de ações, né? Mas eu falo do espiritual. Muitas vezes a gente traz um alimento, a gente nem imagina, mas a gente está alimentando algumas pessoas que estão ao nosso redor. Pessoas que estão com sede de ouvir ao Senhor, sede de ver algo sobrenatural. E nós somos, gente, nós somos um milagre vivo de Deus. Deus quer que a gente seja a Bíblia, aberta, ambulante, andando, que as pessoas possam olhar e ver o caráter de Jesus em nós, as pessoas possam ver o amor de Deus, né? Que a gente possa ser essas cartas vivas do Senhor, que por onde a gente passar a gente leve esse alimento, porque o povo tem sede de Deus, tem fome de Deus. E a gente só vai alimentar os cordeiros, apacentar e cuidar se a gente tiver na fonte certa, se a gente estiver ligado ao Senhor, se a gente estiver se alimentando da fonte certa, porque muitas vezes a gente tem um Deus Frankenstein, que a gente fica buscando em todo lugar, uma bagunça, né? E a gente acaba transmitindo aquilo que não é a palavra de Deus, não é a verdade. A gente precisa se alimentar da fonte de vida que é o Senhor, mergulhando na palavra dele, na Bíblia, orando, né, pagando preço, porque os frutinhos, eles vão vir, não precisa nem fazer força, porque eles vão vir.
e todos vão poder se alimentar. Não só a gente vai usufruir, mas todos que estão ao nosso redor acabam sendo saciados, né? Acaba se sentindo cuidados pelo Senhor, acaba se sentindo pastoreados por Deus através das nossas vidas. Então, que a gente venha se alimentar na fonte certa. Muitas vezes a gente perde tanto tempo se alimentando com tantas fontes, com notícias, com filmes, com seriados, com tantas coisas que não vai trazer nenhum benefício, é apenas uma descontração, mas não vai trazer nenhum crescimento espiritual para o nosso corpo espiritual, né? Então que a gente possa se alimentar da fonte certa, buscar mais de Deus, né? Ler a palavra, congregar, se relacionar. Tem muitas formas que a gente pode se edificar, se alimentar da presença do Senhor, amém? Que a gente possa ser esses que te amam, Senhor, nos capacita a sermos esses que te amam de todo o coração, mas que tem ação correspondente, não só de palavras, mas de ação. A fé sem obras, tem que ser fé e obras andando juntinhos, amém? Que a gente possa ter amor e ação correspondente, que a gente possa amar assim como o Senhor amou. O Senhor nos capacita, derrama esse amor ágape nas nossas vidas, para que a gente possa apacentar os teus cordeiros, amém? Um dia de vitória para vocês.